Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos resolver o exercício 1.1, letra A, parte 2. No exercício anterior, nós descobrimos a relação entre a velocidade média, Vm, e a velocidade máxima, Vmax. Agora, na parte 2, nós vamos descobrir o coeficiente de correção alfa de Coriolis, que é o coeficiente de correção da energia cinética. No livro Hidráulica Básica do Porto, ele chama de taxa de transferência de energia cinética. No livro do Franco Brunetti, ele chama de fluxo de energia cinética, mas basicamente é a mesma coisa. Então vou começar aqui colocando a expressão que nos dá o alfa, o coeficiente de correção de Coriolis. O fluxo de energia cinética ou taxa de transferência de energia cinética ele engloba o coeficiente meio e a massa específica do fluido. Porém, quando fazemos a relação desse fluxo obtido por meio da integral e esse fluxo obtido em função da velocidade média, esses coeficientes acabam sendo cancelados e aí a gente chega à expressão que nos dá o alfa, o coeficiente de correção de Coriolis, que basicamente é uma relação entre o fluxo de energia cinética obtido pela integral diária de V ao cubo dA, onde V é a função que nos dá o perfil de distribuição de velocidades, isso varia dependendo do escoamento, se é laminar ou turbulento, dividido pelo fluxo de energia cinética considerando a velocidade média. Para resolver o exercício, nós vamos primeiro resolver a parte de cima, o numerador, e depois vamos resolver a parte de baixo, o denominador, e aí a gente junta todos eles para obter o alfa. Nesse caso, sabemos que esse v ao cubo é a função que nos dá o perfil de distribuição de velocidades. Na letra A, estamos trabalhando com escoamento laminar, então vamos utilizar esta função aqui, que nos dá um perfil parabólico. E agora eu vou fazer um passo a passo idêntico ao que a gente fez na resolução da letra A, parte 1 deste exercício. A área é igual a πr ao quadrado. Nesse caso, esse r é um valor variável e nós vamos obter o valor de dA agora. Derivando em relação ao r, a gente obtém o seguinte. dA é igual a 2πr/dr. Uma outra coisa que nós vamos fazer é simplificar essa função para que depois, na hora que ela entrar na integral, as parcelas constantes possam sair para o lado de fora. Então, peguei a função que nos dá o perfil de distribuição de velocidades para o escoamento laminar. Esse 2 ao quadrado, ele vai para o numerador e para o denominador. Então, fica V igual a V máximo, abre parênteses, 1 menos R ao quadrado, dividido por R ao quadrado, fecha parênteses. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum agora entre o R ao quadrado e o 1, que é o denominador da primeira parcela, o número 1, dentro do parênteses. E se você está gostando do vídeo, deixe seu like, seu comentário e ajude a divulgar o canal. Não se esqueça também de se inscrever. Infelizmente, mais de 80% dos telespectadores do canal não estão inscritos no momento de gravação deste vídeo. E agora nós vamos passar esse R ao quadrado do denominador para o lado de fora do parênteses. Com a função que nos dá o perfil de distribuição de velocidades para escoamento laminar reescrita da seguinte forma, nós vamos colocar essa função dentro da integral, lembrando que estamos trabalhando com a parte de cima, com o numerador primeiro, e nós vamos substituir no dA o 2πr/dr.
E aí, nesse caso, deixa de ser uma integral diária e passa a ser uma integral simples definida com o intervalo inferior zero, ou seja, com r igual a zero, e com o intervalo superior rão, quando o valor de r passa a ser o valor do raio da tubulação. Então temos o seguinte: agora na primeira parcela nós vamos distribuir o elevado ao cubo, e na segunda parcela da multiplicação nós vamos pegar o 2π, que é constante, e passar para o lado de fora da integral. Observem que neste caso, eu considerei o v máximo dividido por rão ao quadrado como uma parcela que de fato está multiplicando o que está dentro do parênteses, que é o rão ao quadrado menos r ao quadrado. Então o 3, eu distribuo ele, porque eu tenho uma multiplicação elevado à terceira, elevado ao cubo. E tudo isso vezes r dr. Agora essa primeira parcela da integral, v máximo dividido por r ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo, a gente também pode pegar esse 3 e distribuir tanto no numerador quanto no denominador. Distribuindo, em cima vai ficar v máximo ao cubo e embaixo vai ficar r ao quadrado elevado ao cubo da r à sexta. E agora nós vamos pegar esse v máximo ao cubo e esse r à sexta, que também são constantes, e passar para o lado de fora da integral. Vamos parar de escrever o 2π v máximo ao cubo dividido por r à sexta. Vamos resolver a integral e depois nós voltamos na expressão inteira. Eu poderia efetuar a distribuição desse rão ao quadrado menos r ao quadrado elevado ao cubo e depois multiplicar por r ainda. Porém, daria muito trabalho fazer assim, e nós vamos resolver esta integral utilizando a técnica da substituição. O rão ao quadrado menos o r ao quadrado eu vou chamar de u. Vamos agora obter o du. Menos 2r dr é o du. Também precisamos agora obter os limites inferior e superior de integração. Vamos começar com o limite inferior. Substituindo o zero no lugar de r, a gente teria o seguinte: então o limite inferior, função de r, quando ele é zero, em função de u, esse limite passa a ser r². Vamos ver agora o que acontece para o limite superior. No limite superior, ele deixa de ser rão e passa a ser zero. Detalhe para o seguinte: nós temos aqui o r dr, que é uma parte do du. O que está faltando é o menos 2. Então, nós podemos multiplicar e dividir por menos 2, podemos inserir isso na integral, e aí a gente vai conseguir ter o termo du. Então, antes de aplicar a substituição, vamos reescrever a integral com menos 2 em cima e menos 2 embaixo.
Multiplicar por -2 dividido por -2 é a mesma coisa que multiplicar por 1, logo não estou alterando a expressão da integral. Nós vamos passar o -2 do denominador para o lado de fora da integral. Agora sim, podemos fazer a substituição. Observem que nós temos o u dentro do parênteses e o -2 RdR é o du. A integral de u ao cubo é u a quarta sobre 4. Então, basicamente, nós temos o seguinte: menos meio, entre colchetes, u a quarta sobre 4, de R1 ao quadrado até zero. Agora, nós vamos fazer a substituição dos limites inferiores e superiores. Então, aqui vai ficar menos meio, abre parênteses, substituindo pelo limite superior é zero, menos, substituindo o limite inferior, r ao quadrado dividido por 4, aqui é elevado à quarta, fecha parênteses. Isso vai ser menos meio, zero, menos r à oitava sobre 4, menos meio vezes menos r à oitava sobre 4. Menos com menos fica mais e obtemos o valor de r à oitava sobre 8. É o valor da integral. Então, nós vamos substituir esse valor aqui. Então, na parte de cima, a integral de área de v ao cubo dA vai ficar 2π v máximo. Quando eu falo parte de cima, estou falando do numerador, dividido por r à sexta vezes r à oitava sobre 8. Ah, detalhe que eu esqueci o cubo aqui no v máximo, ok? π máximo ao cubo vezes r ao quadrado dividido por 4. Então, esse é o valor do numerador. Agora precisamos encontrar o denominador. O denominador é v ao cubo vezes a. Vamos deixar de escrever em função da velocidade média, que é esse v ao cubo, e vamos escrever em função da velocidade máxima. A gente demonstrou na parte 1 que a velocidade média é a máxima dividido por 2. Então, aqui vai ficar assim: velocidade máxima dividido por 2 elevado ao cubo, e a área é π vezes r1 ao quadrado. V máximo ao cubo vezes π vezes r ao quadrado, este é o valor do denominador. Agora basta juntarmos as duas expressões. Temos aqui uma divisão de frações, nesse caso nós conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Este π cancela com este v máximo ao cubo com o v máximo ao cubo, desculpa, mais uma vez esqueci de colocar o 3, e o r ao quadrado cancela com o r ao quadrado. Logo, sobra 8 dividido por 4, e aí chegamos ao valor do coeficiente de correção da energia cinética, coeficiente alfa de Coriolis, igual a 2. Detalhe que este é o valor do coeficiente para o escoamento laminar. Então, quando a gente considera o valor real da carga cinética em um escoamento, ele corresponde ao dobro do valor expresso quando temos a velocidade média. Vou ficando por aqui, um grande abraço do canal Hidráulico e até o próximo vídeo.